Será mesmo o fim do ciclo de alta de juros no Brasil? E nos Estados Unidos? Também tem alta das principais bolsas, tem balanços de grandes empresas e agenda da semana nesse episódio do Investidor em Foco que está só começando. Bem-vindas, bem-vindos ao episódio deste 9 de agosto de 2022. Já tem por aqui o Ítalo Martinelli, nosso especialista em recomendação e portfólio. Fazia tempo que você não aparecia, hein, Ítalo? É verdade, Renata. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que cada um está nos escutando. Eu não vou mentir, não, Renata. Eu estava com saudade. De fato, acho que fazia quase mais de um mês que eu não aparecia aqui. Eu Então, acho. estava saudosista já, querendo voltar. Que bom que eu tive a oportunidade hoje de estar aqui com vocês. E, ó, você volta num dia bom, porque eu estava lembrando aqui, Uhum. nesse período que você teve fora, a gente falou bastante sobre o que estava acontecendo com o Ibovespa abaixo dos 100 mil pontos. E aí você volta justamente para nos explicar o que está impactando na semana em que as bolsas abrem em alta, o Ibovespa ultrapassou os 100 mil pontos de novo. Será que Uhum. tem aí uma pitada dessa temporada de balanços animando os mercados, hein? Sim, com certeza. Ibovespa respondendo a minha volta ao podcast, né, Renato? Inclusive, hoje, Ah, óbvio! nesta segunda-feira, está subindo aqui mais de 1,5% até agora. Mas, brincadeiras à parte, pessoal, vamos lá. Sim, acho que primeiro, começando, pessoal, nesta segunda-feira, a gente começa com as bolsas europeias e americanas começando a semana uma alta moderada, assim como as bolsas asiáticas, que fecharam majoritariamente em alta. Como eu falei, o nosso principal índice acionário, o Ibovespa, também começa essa semana, essa segunda-feira, com uma alta mais forte ali. Nesse momento está subindo mais de 1,5%. Vamos acompanhar para ver o fechamento. Se a temporada de balanço está ajudando nisso, sim, com certeza. A gente acredita que o primeiro falando do mercado internacional, tem o fator da temporada de balanço que, principalmente nos Estados Unidos, Renata, tem demonstrado empresas reportando resultados resilientes, mesmo com toda essa discussão sobre a possibilidade de recessão nos Estados Unidos. Então, temos visto empresas ainda divulgando resultados bem fortes nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a gente continua com as empresas, a maioria delas ainda reportando resultados muito fortes, resultados com recomposições significativas de margem, crescimento de receita. A gente está tendo, né, na economia brasileira um primeiro semestre ainda forte. A gente tem uma visão estrutural um pouco mais fraca para o segundo semestre, mas falando dos resultados das companhias, tanto no mercado local quanto internacional, continuamos com resultados bem fortes nesse momento. Acho que só um ponto a mais para esse início de semana, pessoal. Acho que os dados divulgados também na China, a gente teve dados de divulgação de exportação que vieram acima do esperado, tá? Então, uma atividade econômica na China mais forte. A gente sabe que hoje a China é um motor de crescimento muito forte para os mercados internacionais, para os mercados globais. Então, esses dados de divulgação de exportação da China acima do esperado também trouxeram viés positivos para os mercados nessa segunda-feira, Renata. Muito bom, Ítalo, muito bom. Que continue assim para dar uma animada, né? Vinha tão Uhum. borocochô esses, Andando de lado, sempre para baixo. Exatamente, Uhum. exatamente. Bom, a gente falou um pouquinho de bolsa norte-americana, de mercado global. O mercado norte-americano tem uma atenção grande dedicada à divulgação do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos nessa semana, para Uhum. também servir de combustível para entender o que é possível esperar da alta de juros por lá, que, já que o Fed tem desenhado um ciclo de alta também, e o mercado fica naquela expectativa de entender qual vai ser a agressividade desse ciclo e até quando ele vai durar, né, Ítalo? Exato, Renata. A gente vai explorar a agenda ponto a ponto um pouquinho mais aprofundada mais à frente, tá, pessoal? Mas, assim, já adiantando, a gente vai ter a divulgação do índice de preço ao consumidor, é o famoso CPI, na abreviação em inglês. Ele vai ser divulgado na quarta-feira. O indicador ele vai ser super importante, pessoal, para a gente entender como estão as pressões inflacionárias dos Estados Unidos e quais poderão ser os próximos passos do Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, muito conhecido pela sigla Fed, em relação a como conter essas pressões inflacionárias, tá? Inclusive, exatamente nessa semana, uma divulgação do CPI acima do esperado
pode elevar a expectativa ainda mais, Renata, de uma aceleração do processo de aperto monetário por parte do Fed. Então, essa semana vai ser super importante a gente acompanhar esse indicador. Perfeito. E ainda falando na economia norte-americana, Ítalo, a gente trouxe na semana passada, o Caio teve aqui, e a gente falou um pouco nessa recessão técnica dos Estados Unidos, né? Mas aí, na sexta, depois que a gente tinha conversado sobre a recessão técnica, veio o payroll mostrando a criação de 528 mil empregos em julho. Tem vários indicadores que acabam indo na contramão do PIB, que indica essa recessão técnica por lá, né? Exato, Renata. Como você falou, né, a gente teve uma recessão técnica nos Estados Unidos, são 2 trimestres seguidos com o PIB negativo, mas, como você falou, né, um resultado muito expressivo do payroll na sexta-feira nos Estados Unidos, com a criação de, como você falou, de 528 mil novas vagas de emprego, tá? Pessoal, isso é quase 2 vezes o que o mercado estava esperando, tá? Então, isso é muito Nossa, forte, uma surpresa muito positiva da economia americana. Isso, inclusive, levou a taxa de desemprego dos Estados Unidos a recuar para 3,5% em julho, antes de 3,6%, desculpa, em julho, antes de 3,6% em junho. Para você ter noção, Renata, isso é um nível de emprego acima até da pré-pandemia. Então, os Estados Unidos está num nível de emprego hoje, da taxa de desemprego está menor até o que estava antes da pandemia. Renata, eu vou me exceder até um pouquinho na resposta aqui, pessoal, porque eu à queria vontade. trazer um gancho aqui para vocês para linkar o que a gente estava falando de alta de juros na pergunta anterior com a questão do payroll e os próximos passos do Fed, tá? Como a gente estava falando, né? Na sexta-feira a gente teve a divulgação do payroll surpreendendo muito positivamente. E o que aconteceu quando a gente analisa os mercados americanos? A gente viu a curva de juros dos Estados Unidos subir na sexta-feira. Então, o que quer dizer que a curva de juros subiu? Isso são os operadores do mercado começaram a traçar um cenário com os juros aumentando mais rapidamente no curto prazo nos Estados Unidos. Mas qual é essa relação de dados de emprego e apostas sobre a alta de juros nos Estados Unidos? Para responder essa pergunta, pessoal, primeiro vamos dar um passo para trás e pensar quais são os 2 objetivos principais que os bancos centrais buscam alcançar e equilibrar. De um lado, né, os bancos centrais eles tentam fomentar a atividade econômica e o nível de emprego, de gerar emprego e continuar com uma política monetária que fomente a atividade, e do outro, eles buscam controlar a inflação e garantir o poder de compra das suas moedas. Então, quando temos um resultado de geração de emprego forte como este, mostrando que o lado de atividade que o Fed ou qualquer outro banco central precisa fomentar está equilibrado e mostrando resultados consistentes, isso possibilita ele atuar no outro lado da balança, que é ter mais força e ser com uma atuação com um ímpeto mais forte no lado do controle inflacionário. Então, nesse caso dos Estados Unidos, nós temos observado várias divulgações acima do esperado dos índices inflacionários, necessitando de uma atuação mais forte. Logo, quando o mercado viu nessa sexta-feira esse payroll acima do esperado, mesmo com esse cenário que a gente falou de PIB mais fraco, o mercado entendeu que tinha uma maior expectativa de alta de juros, pois o caminho está mais aberto para o Fed atuar na ponta da inflação, já que o lado do nível de emprego está forte, gerando 2 vezes o esperado pelo mercado, ele pode agora ter um espaço maior para subir juros e controlar a inflação, inclusive fazendo com que as apostas de alta de juros na próxima reunião do Fed, que vai ocorrer em setembro, que estavam majoritariamente uma alta de 0,50, agora estão divididas entre 0,50 e 0,75, até mais para 0,75. Então, você vê como esse resultado de empregos acima do esperado fez o mercado entender que o Fed poderia aumentar os juros de forma mais rápida. Então, assim, eu acho que é super importante a gente entender esse link, que é essa balança que constantemente os bancos centrais estão tentando pesar. Atividade e nível de emprego contra controle inflacionário e garantir o poder de compra das suas moedas. Perfeito, perfeito. A gente tem muito que ficar atento ainda, né, Uhum, Ítalo? Porque esse sim. caminho, ele ainda tem alguns passos a serem dados, assim como aqui. Na semana passada, o Copom elevou a taxa Selic para 13,75% ao ano. E queria entender de você, será que é de fato o fim do ciclo de altas de juros aqui no Brasil? Ou a gente ainda Uhum. pode esperar algumas altas mesmo que num volume menor por parte das próximas reuniões do Copom? Uma ótima pergunta, Renata. Acho que de forma geral, falando um pouquinho sobre a divulgação que a gente teve na semana passada,
a comunicação do Banco Central foi lida como mais dovish pelo mercado. O que é quando a gente fala que um Banco Central é mais dovish? Isso quer dizer que ele está sinalizando uma política monetária mais acomodatícia ou branda do ponto de vista de alta de juros. Então, o que o Banco Central sinalizou? Que ele está analisando, de fato, o cenário fiscal do país e como eles vão observar os dados de atividade e inflação para determinar os próximos passos, mas que o ciclo de aperto monetário acabou ou está muito próximo do fim. Com isso, o mercado vai analisar muito bem essa ata do Copom que vai ser divulgada nessa semana para entender os próximos passos. Adicionalmente, na terça-feira, a gente também tem a divulgação do IPCA de julho. As medianas do mercado, pessoal, nesse momento estão, inclusive, apontando uma deflação próxima a 0,60%, entre 0,60% e 0,70%, causada, né, pelas todas as reduções tarifárias que a gente tem falado, e também pela redução do preço de gasolina nas bombas. Então, esse indicador também vai ser super importante para a gente entender se a inflação está arrefecendo e qual o nível disso. Então, respondendo da sua pergunta, de forma geral, o mercado está dividido entre aqueles que apostam de fato em mais uma alta no próximo encontro do Copom em setembro, variando entre 0,25 e 0,50, mas bem mais concentrados em uma alta de 0,25, e aqueles que, inclusive, já enxergam que o ciclo se encerrou. De 13,75 a gente não passa. Eu acho que nesse momento, dizer se vamos ficar no 13,75 ou não, essas apostas, acho que, como eu falei, estão muito divididas. Eu acho que a gente vai ter que esperar as divulgações que ocorrerão nas terça-feira dessa semana, que vai ser tanto a ata quanto o IPCA de julho, para a gente ter um cenário um pouco mais claro e poder dizer, de fato, com um pouco mais de confiança se chegamos no fim desse ciclo ou não. Perfeito, perfeito. Essa semana, inclusive, tem ata do Copom, né? Já que é hora de falar de agenda, tem ata do Copom essa semana que detalha um pouquinho isso que você está falando, esse tom dos economistas e essa possibilidade de criar ou não expectativas, né? Exato. A ata do Copom é super importante porque ela determina quais foram os principais pontos que o Banco Central levou na sua decisão de tomada de decisão e como ele pesou essas variáveis e as discussões entre seus dirigentes. Então, é super importante para o mercado entender o que eles pensaram quando eles tomaram a decisão deles. Perfeito. O que mais tem na agenda, Ítalo, dessa semana de importante? Aqui já a gente falou do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos e falou da ata do Copom aqui no Brasil. O que mais tem? A gente também, falando primeiro de Brasil, na terça-feira, né, como a gente falou, a gente tem a ata do Copom e o IPCA de julho, tá? Boa, Na tá. quarta, a gente vai ter as vendas no varejo, de julho também, e na quinta a gente tem a pesquisa mensal de serviços, que vai ser referente a junho. Então, alguns dados de atividade, outros dados referentes à decisão de política monetária e inflação. Essa semana também é uma semana recheada para quem acompanha a agenda corporativa, a agenda de resultados de balanço. A gente tem resultados de empresas super fortes e empresas super relevantes no Brasil. Então, a gente tem Itaú Unibanco na segunda-feira, a gente tem BTG Pactual na terça, vamos ter Banco do Brasil, BRF, JBS, Eletrobras, Marfrig, Cosan. Muitas empresas vão divulgar resultado, então essa é uma semana super importante para quem está acompanhando a agenda de resultados, a agenda corporativa aqui do mercado local. E a agenda corporativa mexe com bolsa, né, Ítalo? Não dá para esquecer disso. Diretamente. Um olho no peixe, outro no gato, né? Exatamente. Até voltando ao nosso primeiro tópico, né, de hoje, quando a gente estava falando como é importante, pessoal. A gente, assim, muitas vezes quando a gente está falando do Ibovespa, a gente fala, putz, como é que o cenário macro está influenciando o nosso principal índice aqui de renda variável, com a Ibovespa, como o cenário político. Mas, pessoal, também é super importante entender que uma coisa que mexe muito com os índices inflacionários, não, perdão, pessoal, os índices acionários, é de fato o micro, né? Que é o resultado das empresas. As empresas mostrarem resultados resilientes, resultado consistente, mostrarem que seus lucros se permanecem, que elas continuam estruturando e aumentando sua margem, isso é super importante para uma visão mais ampla do nosso cenário econômico aqui local. Então, esses resultados são super importantes para a gente mostrar que, de fato, a gente continua num cenário aqui das empresas do Ibovespa aumentando e a gente continua com uma expectativa de retorno significativamente positiva para o nosso investidor. Perfeito. Passando agora só para a gente finalizar a agenda, Renata, no cenário internacional, eu falei, né, do CPI na quarta-feira, né, dos Estados Unidos, o índice de preço ao consumidor aqui dos Estados Unidos. Na terça, a gente também tem o CPI da China, pessoal. Aqui a China ela está
num outro nível de inflação nesse momento, mas também a gente tem essa divulgação, é importante. E na sexta, a gente tem a leitura preliminar do sentimento do consumidor americano, que também é um indicador importante para a gente entender como está, de fato, o sentimento do consumidor, se está para expandir consumo ou não, isso aqui é um indicador importante. E a gente vai ter participação de dirigentes do Fed em eventos ao longo da semana. Isso também é um ponto adicional para a gente acompanhar se eles vão dar dicas sobre os próximos passos da autoridade monetária dos Estados Unidos. Semana cheia, Perfeito, né, Renata? Ítalo. Cheia. De tédio aqui ninguém sofre. Exatamente. Bom é assim, né? Coisa cheia, Né? movimentada, para a gente acompanhar. É verdade. Boa semana para você, Ítalo, e não some. Obrigado, Renata. Boa semana para você também. Boa semana para todo mundo que nos escutou. Prometo, pessoal, que eu não vou sumir, não vou ser um estranho, vou continuar, voltar aqui. Muito bom, combinadíssimo. Obrigada a todo mundo pela companhia nessa abertura da semana. A gente volta quinta-feira. Tem episódio de quinta por aqui para a gente falar de planejamento financeiro. Boa semana para todo mundo e até lá.